Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã, essa oportunidade que temos. E nós pedimos agora, Deus, que a tua palavra entre em nossos corações, que essa palavra gere frutos dentro do nosso coração, que ela possa, Senhor, ser uma semente que irá frutificar, e que essa palavra possa nos transformar a nossa vida, mudar a forma como entramos aqui, e oramos a Ti, Pai, consagrando todo o restante desse dia e tudo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos agora está em Apocalipse, e Apocalipse é um livro um tanto quanto difícil de você entender lendo à primeira vista e não pensando com calma, porque ele é um texto que traz muitas simbologias. Eu lembro que quando eu era criança, Apocalipse era um livro que dava muito medo na gente. Quando as pessoas começavam a ler Apocalipse, a gente morria de medo, porque se fazia um terror tamanho que ler Apocalipse era quase a mesma coisa que ver um filme de terror. A gente ficava horrorizado com aquilo. Mas a verdade é que para os salvos em Cristo Jesus, Apocalipse é um livro de esperança. Apocalipse é um livro que vai nos falar que, apesar do sofrimento, apesar de tudo, nós temos uma redenção. O nosso Redentor vive, o nosso Redentor é Jesus. Você crê nisso? Amém? Então, Apocalipse é um livro que nos revela, e o significado da palavra Apocalipse é esse: é revelação. É a revelação de Deus do que acontecerá no final dos tempos. Então, para nós, Apocalipse precisa ser um livro que nos traz a compreensão daquilo que virá no futuro. Deus está nos avisando daquilo que virá. Deus está nos alertando das coisas que vão acontecer. Perdão. E Apocalipse é esse livro que nos mostra, e é a revelação de Deus a nós. O nome e o significado de Apocalipse, a revelação, é dada ao apóstolo João, ao discípulo João. João foi o último dos discípulos a ser martirizado, e acontece que João não morria. Tentavam matar João e João não morria. Então o império decide enviar João para uma ilha chamada Ilha de Patmos. E lá João é condenado para viver o restante dos seus dias. Era uma ilha para mandar presos, desertores, enfim. E João é condenado para viver os seus últimos dias lá. Mas o que acontece quando ele chega nessa ilha é que ele é encontrado por alguém. E quem encontra João nessa ilha é Jesus. Jesus aparece a João, ele tem a visão de Jesus glorificado, ele cai ao chão e ele vê Jesus com seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, e Jesus revela para ele. Então, quando nós lemos aqui, e ele diz: eis que ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Esse que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros é Jesus falando a João. E talvez você possa se perguntar: mas o que significa as 7 estrelas e os 7 candelabros? Isso se explica um pouco antes. Se você ler Apocalipse 1 e o versículo 20, vai dizer que o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este:
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus tem os anjos, tem os pastores da igreja na sua mão e tem as igrejas, ou seja, ele é o dono de tudo, ele é o dono da igreja. Eis o que diz aquele que é o dono da igreja, e o dono da igreja é Jesus. Jesus é o dono dessa igreja. Você crê nisso? Jesus é o dono. E essa carta que Jesus pede para que João escreva é uma carta direcionada às 7 igrejas que existiam na Ásia. E a primeira igreja que nós lemos aqui é a igreja de Éfeso. São 7 cartas para 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Depois, se você puder, em casa, a partir do Apocalipse, o capítulo 2, você vai ter as 7 cartas para as 7 igrejas. É uma leitura que vale a pena você fazer. E essa igreja de Éfeso, ela é uma igreja que tem as suas particularidades, porque ela era a maior igreja e foi a precursora das igrejas na Ásia. Éfeso era uma cidade muito importante, uma das maiores cidades da Ásia na época, da Ásia Menor, se não for a maior, com a população estimada entre 200 e 300 mil habitantes, que para a época era algo muito grande. Era uma cidade, um centro comercial, político, religioso, uma cidade muito influente, e que foi plantada uma igreja nesse lugar. Acontece que Éfeso era uma cidade corrompida, uma cidade depravada. Éfeso abrigava uma das 7 maravilhas da Idade Antiga, que era o templo da deusa grega Artemis, também conhecida como a deusa Diana. Então era uma cidade com muita imoralidade sexual, muito difícil de você trazer algo novo, algo diferente. E essa igreja ela é fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo vai até Éfeso, funda a igreja, ele sai, depois ele volta e fica um tempo junto com a igreja, e muitos milagres acontecem em Éfeso. Éfeso começa a ver o evangelho do Senhor se manifestar de tal forma que os poderes do mal começam a ser abalados, os poderes do mal começam a cair. Para você ter uma ideia, eu vou ler aqui para você, em Atos capítulo 19, olha só o que acontece. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Alguns deles, porém, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. São milagres desse tipo que aconteciam na cidade. Houve um momento que os feiticeiros, os bruxos da cidade começaram a trazer os seus livros de magia, queimavam seus livros de magia, porque eles conheceram um evangelho transformador, conheceram algo poderoso e conheceram Jesus. Esse é o poder do evangelho. Aonde o evangelho entra, o reino das trevas é obrigado a sair, porque aonde a luz entra, a escuridão não pode ficar. Você crê nessa palavra? Aonde o evangelho entra, a escuridão precisa sair. Então essa é uma igreja que viu coisas extraordinárias, uma igreja que passou por momentos poderosos. E aqui eu quero agora começar a falar sobre o texto que nós lemos. Então, eu quero pedir que você deixe a sua Bíblia aberta para que a gente possa ler os versículos. Vamos começar pelo versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Como nós falamos antes, o primeiro versículo é Jesus afirmando para a igreja: eis o que diz aquele que é o dono da igreja. Sabe assim, para deixar o recado muito bem entendido, para não deixar dúvidas, quem está falando com vocês sou eu. Quem está falando com vocês é Jesus. E no versículo 2, vamos lá. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são,
e descobriu que eles eram impostores. E aqui tem algo muito importante. Jesus olha para essa igreja e diz assim: eu conheço as suas obras. Tem algumas versões que dizem: eu sei o que vocês fazem. E eu quero fazer a primeira pergunta para você hoje, nessa manhã. Se Jesus chegasse para você agora, nesse momento, e falasse assim: eu sei o que você faz, a sua reação seria boa ou seria ruim? Se Jesus olhasse para você agora e falasse: eu sei tudo que você faz. E a maior prova de caráter que existe conosco não é feita quando nós estamos aqui dentro com todo mundo nos olhando. Ela é feita quando nós saímos daqui, entramos no nosso carro. E eu tenho algo para te dizer. Jesus nos vê o tempo todo. O tempo todo nós somos vistos por Ele. E Jesus está olhando para essa igreja e está falando: olha, eu sei exatamente tudo o que vocês fazem. Eu vi uma definição, enquanto eu estava estudando essa palavra, que eu achei muito interessante. Essa igreja era uma igreja que temia o Senhor. Nós vamos ver daqui para frente. E eu vi uma definição sobre temor ao Senhor que eu achei muito interessante. Temer ao Senhor é saber que Ele sabe de tudo. Quando você teme ao Senhor, você sabe que Ele sabe. E parece meio confuso, mas é uma verdade. Você sabe que Deus sabe de tudo. Então você pode tentar esconder coisas de todo mundo, mas de uma pessoa você não consegue esconder: de Jesus. E por que Jesus está falando isso para essa igreja? Porque Ele conhecia as obras dessa igreja, e essa igreja tinha boas obras. Olha só o que ele fala: o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ou seja, essa era uma igreja firme na doutrina, firme na palavra. E se tem algo que te prepara e que te traz conhecimento e sabedoria para não cair na história, não cair na ladainha de falsos profetas, é conhecimento da palavra. É uma igreja que o pastor está pregando e os irmãos estão com a Bíblia aberta para ver se tudo que o pastor está falando está condizendo com a Bíblia. É uma igreja firme na doutrina, firme na palavra, que olhava para falsos profetas que chegavam, e os falsos profetas sempre existiram, vão continuar existindo já desde aquela época, e falava: olha, isso aqui que ele está falando não é bem assim não, aqui está falando outra coisa aqui. E nós precisamos disso para os nossos dias. Hoje nós vivemos um tempo, na igreja de forma geral, que nós precisamos de duas coisas muito importantes: conhecimento e discernimento. Para que conhecimento? Para que eu possa olhar tudo que está sendo falado, tudo que está sendo pregado, e eu analiso com a palavra: isso aqui faz sentido com a palavra. Para que eu preciso de discernimento? Para que você entenda aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Discernimento espiritual. Se a igreja brasileira tiver essas duas coisas, conhecimento e discernimento, nós vamos avançar muito. E eu dou graças a Deus que nós vivemos em uma igreja saudável e que tem conhecimento, tem discernimento. Então o que Jesus está falando para essa igreja: olha, eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês são uma igreja firme nisso. Vocês creem na palavra, vocês praticam a palavra, vocês têm conhecimento. Isso é uma bênção, isso é poderoso demais. E essa talvez seja a nossa primeira lição para essa manhã, para esse dia de hoje. Para que nós sejamos uma igreja que agrada a Jesus, nós precisamos ter conhecimento na palavra. Leitura da palavra é algo que nós precisamos diariamente. Nos alimentarmos da palavra. Lermos a palavra não somente como um livro, porque existe um problema de você ler a Bíblia e você ler como um livro qualquer, porque a Bíblia você não lê simplesmente, você medita. Não é isso que a palavra nos diz? Medita na lei, dia e noite. O que é você meditar? É você ler e você parar para pensar: o que isso aqui quer falar? O que isso aqui quer mostrar para mim? Então não é simplesmente você ler, você vai fazer um plano de leitura e você lê como... eu li 50 páginas hoje, mas o que você entendeu das 50 páginas que você leu? Nós precisamos de conhecimento da palavra. Pela graça de Deus, nós temos uma ferramenta poderosa na nossa igreja. Temos um curso de teologia com o Bispo Bartolomeu, para que você possa se aprofundar mais na palavra. Precisamos de investir em coisas que nos forjem, nos preparem mais com a palavra. E discernimento. E discernimento você consegue com busca ao Senhor, com oração,
com intimidade com Deus. Sabe o que é discernimento? E discernimento é quando você vê algo acontecendo e você na hora você sabe se aquilo é fato, se é verdade ou se não é. Então é mais ou menos como se eu tenho um amigo muito próximo e qualquer coisa que alguém fala para mim desse amigo, na hora eu sei saber se isso vem dele realmente ou se não vem, porque eu conheço tanto ele a ponto de eu conseguir discernir aquilo. Quanto mais você conhece o Senhor, mais discernimento você tem. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais capacidade de discernir você vai ter. Isso aqui vem de Deus, isso aqui não vem de Deus. Uma vez aconteceu algo comigo, foi aqui na igreja inclusive. Eu recebi uma palavra. Um culto de domingo eu recebi uma palavra. Foi um pastor aqui da igreja. Ele chegou para mim e falou assim: Gustavo, Deus mandou eu te entregar uma palavra. E ele foi falando com um aspecto meio triste, eu fiquei um pouco preocupado. E ele falou assim: Deus mandou te dizer que tu vai passar por um deserto. Aí dá uma murchada assim, né? E ele falou assim: mas tu vai passar por isso e no final Deus vai te dar vitória, Deus vai ser contigo nesse deserto e vai dar tudo certo. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu fui contar para minha esposa, e era um pastor aqui da igreja. E eu falei assim para ela: hoje, eu acho que só hoje ele estava na carne. Hoje não falou, não vem de Deus não. E eu lembro que ela me deu um conselho muito importante. Ela falou assim: olha, tem duas formas de nós descobrirmos se isso foi de Deus ou se não foi de Deus. Vamos deixar essa palavra guardada no nosso coração, na nossa mente, vamos deixar ela num lugar separado. E vamos colocar ela à prova. Se acontecer, Deus estava falando. Se não acontecer, não era Deus. Não passou um mês, aconteceu. Era Deus. E foi exatamente como Deus falou, aconteceu. Mas sabe o que é isso? É você colocar essa palavra num lugar de discernimento para que você entenda se aquilo, os frutos que essa palavra vai trazer, se os frutos acontecerem, se os frutos nascerem, aquilo veio de Deus. Aquilo foi de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa vai entregar algo para alguém. Aí a pessoa que está entregando, ela já está tão emocionada que ela não consegue nem falar direito o que Deus está falando. E a pessoa que está recebendo também se emociona tanto. E aí Deus acabou de falar e você não entendeu nada do que Deus falou. Sabe aquele culto? Como é que foi o culto? Foi poderoso. Cara, o céu desceu, não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, foi um negócio assim extraordinário. E aí, qual que foi a palavra? Rapaz, não lembro. Tá, o negócio estava pegou tanto assim que não... Precisamos de conhecimento e discernimento. Entender aquilo que vem do Senhor. Amém? Você crê nisso? Vamos para o próximo versículo, versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Essa era uma igreja perseverante. E para que você consiga perseverar no Senhor, para que você consiga manter essa constância em Jesus, você precisa de uma fé firme. Tem uma história que eu acho muito impactante, de uma família norte-coreana. Talvez você já deve ter visto essa história. E não sei se você sabe, mas o governo na Coreia do Norte, o sistema, né, a ditadura, na verdade, né, norte-coreana, ela reprime demais os cristãos a ponto de que o cristianismo é proibido. E essa família foi descoberta. Então, capturaram essa família, levaram para um lugar distante, abriram uma cova, colocaram a família lá dentro, esposo, esposa, os filhos, e os soldados falaram: ou vocês negam Jesus, ou vocês morrem. E as crianças começaram a falar: pai, nega Jesus, pai, naquele desespero, pai, nega Jesus, nega Jesus. Então a mãe olha para as crianças e fala: crianças, daqui a pouco nós teremos um encontro com Jesus. Os soldados começam a cobrir aquela cova, as crianças param de falar. Depois os pais param de falar. E eles tiveram um encontro com Jesus. Tempos depois, todos aqueles soldados que fizeram isso também tiveram um encontro com Jesus e aceitaram o Senhor. Sabe o que permite uma decisão como essa? Sabe o que valida uma decisão como essa? É uma fé firme. Se você tiver qualquer dúvida de fé, você hesita.
Se você tiver qualquer dúvida, qualquer empecilho que seja, chega nesse momento você hesita, não, daqui para frente já não dá mais para mim. Mas quando você tem uma fé firme, uma fé baseada no Senhor, uma fé que você sabe quem é o teu Senhor, você sabe quem é Jesus, você pode falar como Paulo, olha, para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Para você falar isso é porque você tem uma fé firmada no Senhor a ponto de que você entende que se você morrer, se acontecer algo, você está com o Senhor. Você está com Jesus. Quantos aqui estão salvos em Cristo Jesus? Então, meu irmão, morrer é lucro. Vou me encontrar com o Senhor. Mas para isso, para que nós tenhamos esse sentimento, esse pensamento, nós precisamos de uma fé firme no Senhor. Precisamos de experiência com Jesus. Você precisa conhecer quem é o Senhor. Você só suporta o sofrimento por aquilo que você conhece, quem está validando aquilo. Se você não conhecer, você não vai até o final, você não vai até essa última instância. Nós precisamos ter uma fé firme em Cristo Jesus. Uma fé que suporta sofrimentos. Jesus está falando para essa igreja, olha, vocês são firmes na palavra, vocês têm uma doutrina firme, vocês suportam sofrimentos, porque essa igreja, como eu falei no início, era uma igreja perseguida. Eles viviam no epicentro de um ocultismo gigante, de uma cidade que talvez fosse a pior cidade para se pregar o evangelho naquela época, era a cidade de Éfeso. Por todo o ocultismo, toda a bruxaria, tudo que existia, era uma cidade muito difícil e perseguidora. Mas o evangelho começa a ser pregado, e no texto que nós lemos ali em Atos, diz que todos os judeus e gentios ouviram a palavra de Deus. Paulo foi um dos homens, um dos responsáveis por isso, apanhou muito. Você acha talvez que se a fé de Paulo não fosse firme o suficiente, ele teria aguentado tanto sofrimento? Não teria chegado um momento que ele falou, não, para mim deu, agora já é demais. E chega um momento que ele olha e ele fala, olha, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Nós precisamos dessa fé firme, nós precisamos ter esse sentimento vivo dentro de nós. Precisamos de Jesus. E aí nós vamos para o versículo 4. E esse versículo é um dos mais impactantes desse capítulo. Vamos lá. No entanto, contra você eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aqui eu quero abrir um parênteses com você, porque isso é fundamental para a compreensão da história. É uma igreja que Jesus elogia. Jesus fala, olha, vocês são firmes na palavra, vocês têm conhecimento, vocês suportaram e mandaram embora os falsos profetas, vocês suportam o sofrimento. E aí você olha e você fala, cara, é uma igreja fantástica. Se eu estivesse lá, eu iria congregar nessa igreja. Só que Jesus fala, tem uma coisa que eu tenho contra vocês. Algumas versões o texto fala, porém. E aqui tem algo muito interessante, essa palavra, porém. Ele é capaz de tirar todo o brilho do que vem antes dele. Você está falando sobre alguém? Não, cara, essa pessoa aqui é fantástica, é uma pessoa maravilhosa, ela é caridosa, ela é generosa, ela é, cara, uma pessoa assim, fenomenal. Porém, a partir do momento que eu falei o porém, você já não lembra de mais nada do que eu falei antes. E Jesus está falando para essa igreja, olha, vocês fazem muitas coisas, porém, e é aqui que o caldo engrossa, vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, apesar de uma fé firme, apesar de uma doutrina bem estabelecida, apesar de suportarem os sofrimentos, havia algo que não agradava a Jesus: o abandono do primeiro amor. E existem muitas formas pela qual você pode acabar deixando esse primeiro amor. Porque, e aqui nós precisamos fazer essa pergunta para entendermos o que de fato é o primeiro amor. E eu vou tentar exemplificar para você. Sabe quando você começa a namorar? E quando a gente começa a namorar é aquela paixão, né? O primeiro momento é a paixão.
E a única coisa que você quer no seu dia é dar a hora que tu sai do trabalho, a hora que tu vai conseguir encontrar com seu namorado, com a sua namorada. É aquele primeiro amor, é aquela paixão que queima, né? Você já deve ter vivido isso, né? Não sou só eu que passei por isso. Esse é o primeiro amor. Você só consegue pensar naquela pessoa, você só consegue... Meu Deus, a hora parece que não passa para eu encontrar, né? Marca um encontro, sexta-feira às 8. Parece que o dia tem 7 dias dentro do mesmo dia, mas não chega o horário. É o primeiro amor, é aquela paixão. Você faz qualquer coisa pela pessoa, qualquer coisa que a pessoa te pedir. É o primeiro amor. É aquele amor sem medidas, é aquele amor que você se esforça, um amor que você... Não existe nada que te impeça de fazer aquilo. Esse é o primeiro amor que Jesus está falando. E existem algumas coisas que podem nos afastar um pouco desse primeiro amor. Nós precisamos entender que o que Deus quer de nós é um coração que o ama. Ser é mais importante do que você fazer. Uma das coisas que acaba fazendo você perder isso é porque às vezes nós estamos servindo tanto, fazendo tanto, entregando tanto em quantidade, que as coisas começam a entrar um pouco dentro da rotina. As coisas começam a virar normais. E qual que é o primeiro mandamento que nós temos? Eu vou ler para você. Mateus 22:36. Perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a você mesmo. Os mandamentos mais importantes são baseados em amor. Amar ao Senhor. Perdemos o primeiro amor quando trocamos a presença de Jesus pelo serviço a Jesus. Perdemos o primeiro amor quando fazer a quantidade do que você faz se torna mais importante do tempo que você passa com Jesus. Eu vejo muito isso no exemplo de Marta e Maria. As duas estavam de certa forma tentando agradar Jesus. Marta não estava de todo errada. Marta estava preparando tudo. Ela queria oferecer um serviço excelente para Jesus. Ela queria oferecer algo bem feito. Só que Maria entendeu algo que Marta ainda não tinha entendido. Mais importante do que o serviço é a presença. E se você serve tanto a ponto de que você não tem tempo para ter encontros com a presença de Jesus, infelizmente, você está abandonando o seu primeiro amor. Às vezes confundimos o servir, o entregar, tudo aquilo. Não, eu vou entregar a minha vida. Ok, você deve realmente entregar a sua vida, mas isso não pode te impedir de você ter encontros com o Senhor, de você encontrar a presença do Senhor, de você passar tempo com o Senhor. Infelizmente, se nós não cuidarmos, o ativismo religioso nos faz ficar dentro de uma igreja de segunda a segunda e não encontrar com Jesus em nenhum desses dias. E infelizmente, se nós não cuidarmos, isso acontece. Perdemos o primeiro amor, grave isso, quando trocamos a presença pelo serviço. Perdemos o primeiro amor quando não dependemos mais de Deus. E quando eu falo sobre dependência, é algo muito importante de frisar, porque você tem vários níveis de dependência. Tem pessoas que dependem tudo de Deus, financeiramente, emocionalmente, e de certa forma nós dependemos de tudo para Deus. Mas o que acontece é que às vezes você vai prosperando, você vai melhorando de vida, você vai subindo de níveis e você começa a perder um pouco daquela dependência que você tinha antes, aquele sentimento de que, Senhor, eu preciso de Ti, por mais que as coisas estejam bem, mas eu continuo precisando do Senhor. Nós dependemos de Jesus. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos nem acordado nesse dia. Nós dependemos de Jesus e do seu amor. Nós dependemos da presença dEle. Perdemos o primeiro amor quando nos relacionamos com Ele pelo que Ele pode fazer e não por quem Ele é. Nós precisamos tomar um cuidado enorme, enorme, para não acharmos que Jesus é simplesmente alguém que pode nos dar alguma coisa. E para não entrarmos nesse tipo de teologia, de pregação, de que venha para Jesus
E Jesus vai te dar uma casa, Jesus vai melhorar a tua vida, Ele realmente pode sim fazer tudo que você precisa, mas você precisa encontrar Ele por aquilo que Ele é. Sabe, uma vez eu estava conversando com um missionário e ele falou para mim o seguinte: as pessoas têm um pouco de preconceito com quem vai fazer missão em países mais desenvolvidos. Vou fazer missão nos Estados Unidos. Aí é fácil, né? Vou fazer missão na Europa. Aí tá fácil, quero vir para a África. Só que sabe o que acontece? Quando você chega na África, por exemplo, ou em lugares precários, você fala: olha, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode fazer grandes coisas por você. Praticamente todos vão para frente, todos querem aceitar Jesus, porque eles passam por uma situação tão difícil que qualquer coisa que os dê esperança para sair dali, eles saem. E ele falou para mim, quando você chega, essa pessoa que falou isso para mim foi fazer missão na França. Ele falou, quando eu cheguei lá e eu fui falar exatamente esse discurso para as pessoas, eles falavam para mim: mas eu não quero mudar de vida. Tu está falando que Jesus vai mudar minha vida, mas eu não quero mudar. Por que eu vou aceitar esse Jesus que tu está falando? Então, assim, esse encontro com a presença de Jesus precisa ser por aquilo que Ele é. Por mais que essa pessoa não queira mudar de vida, mas dentro dela existe uma alma que clama por Jesus, porque isso é o que está dentro de todos nós. Todo ser humano possui um vazio dentro de si, que só é ocupado plenamente por Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Jesus, ele precisa ser por aquilo que Ele é. Você está entendendo essa palavra? Amém? Perdemos o primeiro amor quando a bênção se torna maior do que o abençoador. E aqui é algo importante nós frisarmos. Sabe quando eu vou dar um exemplo bem prático. Você ora para Deus te dar um carro, por exemplo. E você ora. E você vem na chuva, vem de moto, vem de pé, vem de ônibus, vem de carona. Você vem tudo quanto dá o jeito. Aí você ora: Senhor, me dá um carro. Deus te dá um carro. Que bênção, glória a Deus. Deus fez a bênção. Aí passa um mês, você olha assim a janela antes de sair de casa, tá aquela chuvinha. Lavei o carro hoje, né? Hoje não vai dar, né? E parece algo bobo, mas aí aos poucos a bênção vai tomando o lugar do abençoador, e o abençoador começa a ficar de lado. Meus irmãos, Jesus é poderoso para nos dar. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode, tudo que você precisa, Ele pode te dar, não tenha dúvida disso. Eu ganhei um carro, o carro quebrou o motor, depois me abençoaram com o conserto do motor. Então assim, eu sei que Deus pode fazer tudo, mas jamais, qualquer coisa que Ele me dê pode tomar o lugar dEle na minha vida. O lugar de Jesus está falando: amem primeiro a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. O primeiro lugar, a primícia é do Senhor. É quando no louvor que nós estávamos falando sobre isso, é como Davi, que na oração ele fala: Senhor, olha, eu aqui estou parafraseando para você, Senhor, o reino, o trono, as vestes, o palácio, eu não me importo, mas a tua presença não. Aqui você entende o que é o primeiro amor. Senhor, tira a casa, tira o carro, mas a tua presença do Senhor não tira, por favor. Eu tive uma experiência com meu filho, e Deus me fez lembrar disso enquanto eu estava escrevendo essa palavra. Meu filho vai fazer 6 meses, bebezinho. E ele está entrando numa fase muito engraçada, que é aquela fase que eles começam a deixar de ser um bebezinho recém-nascido e começam já a ser um bebê, quase uma criança, né? Aí começa a rir, começa a dar gargalhada, e a gente está descobrindo o mundo junto com ele. E a gente descobriu que ele tem muito medo de miado de gato. Ele fica todo arrepiado assim, começa a chorar. E essa semana eu estava com ele no colo, aí eu peguei e fiz um miado de gato, bem estridente assim, sabe aquele gato que briga de madrugada no telhado? Assim que eu fiz isso, ele olhou para mim, começou a chorar. E aí quando o filho, você que é pai vai entender, quando o filho começa a chorar por alguma coisa que você fez, na hora assim parece que entra uma faca no coração. Aí eu já comecei a brincar com ele, ele parou de chorar e começou a rir, começou a dar gargalhada. E Deus me fez lembrar daquilo, sabe, para mostrar o quê? Que nós precisamos desse coração de criança. Por que ele parou de chorar e começou a rir para mim? Porque Ele me ama sem nada em troca. Ele me ama puramente, de coração. Ele me ama com amor
de filho para pai, sabe? De pai para filho. Então, assim, esse coração tão puro, tão sensível. E nós precisamos, por isso que Jesus falou que nós precisamos ser como crianças, nós precisamos desse coração. Amar ao Senhor, sem exigir nada em troca, sem querer nada em troca, amar porque nós precisamos dele. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos, meu irmão. E nós precisamos desse primeiro amor. Sabe quando você conheceu Jesus e a tua cabeça, você ficava, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso mais do Senhor, eu preciso estar mais na presença dele. É disso que eu estou falando, é desse sentimento que eu estou falando. Sabe quando você conheceu Jesus e as suas orações, parece que você ficava horas e pareciam segundos, porque era uma presença tão forte, era algo tão real. É esse primeiro amor que eu estou falando para você. Sabe, as primeiras vezes que você teve os encontros com ele e você ficava maravilhado com aquilo, é esse primeiro amor que eu estou falando. E aí nós vamos para o versículo 5. E Jesus diz: portanto, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui você tem 3 passos práticos. Se você realmente esfriou esse primeiro amor, 3 passos para que você possa voltar. O primeiro passo: lembre-se de onde você caiu. Faça uma retrospectiva, volte no tempo. E talvez eu estou falando aqui, você está se reconhecendo nessa palavra, e eu te faço esse pedido, começa a lembrar de tudo que aconteceu. Senhor, aonde que eu me perdi? Aonde que as coisas começaram a ficar diferentes do jeito que estavam? Comece a lembrar. É Jesus falando: lembra de onde você caiu. Lembra onde que as conexões começaram a se perder. Eu falei antes aqui sobre o ativismo, sobre você se perder dentro da igreja, e uma das coisas que o diabo vai tentar fazer não é te tirar da igreja, mas é fazer você se perder dentro da igreja. E aí às vezes você está fazendo tanta coisa e você acha que você está em plena comunhão com o Senhor, mas faz tempo que você não tem um encontro com Ele, faz tempo que você não consegue ter um tempo com Jesus. Lembra aonde você caiu. Faça uma retrospectiva, volte às suas memórias, tente buscar aonde que as coisas começaram a de alguma forma dar errado. O segundo passo é: arrependa-se. E aqui é algo muito importante, porque às vezes nós temos uma dificuldade de discernir. Lembra que nós falamos de discernimento entre o que é arrependimento e o que é remorso? O remorso, você se lembra, você até fica triste, mas ele não gera frutos. Agora o arrependimento gera frutos. Você de fato se arrepende daquilo a tal ponto de que você gera frutos para que você mude e não volte a fazer aquilo, para que você realmente possa se arrepender. E Jesus está falando para essa igreja, e eu creio que essa carta de Jesus, ela não é só para a igreja de Éfeso, ela é para o CI, ela é para a igreja brasileira, ela é para cada um de nós aqui. Lembra de onde você caiu, arrependa-se. E todos nós precisamos nos arrepender. A mensagem do Evangelho envolve arrepender-se, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas precisa de arrependimento. Não existe, escute, não existe Evangelho sem arrependimento genuíno. Todos nós pecamos, estamos longe da glória de Deus, nós precisamos nos arrepender, meus irmãos. Precisamos voltar à cruz, precisamos voltar ao Evangelho da cruz, nos arrependermos. Jesus está voltando, meus irmãos, e nós precisamos estar preparados, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, precisamos voltar para perto do Senhor. E aqui são 3 passos que você precisa seguir. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, e o terceiro passo: volte a praticar as obras que você praticava no início. Sabe, no início, quando você servia e você fazia sentindo plenamente que você estava fazendo e sendo usado pelo Senhor, volte a praticar essas obras. Sabe, no início do primeiro amor, quando você estava tão próximo do Senhor e era tudo tão puro, tudo tão perto dele, tudo tão maravilhoso, volte a praticar essas obras. Grave isso no seu coração. Nós precisamos lembrar onde nós caímos, nos arrependermos dos nossos pecados.
e voltarmos a praticar as primeiras obras. E quando eu estudava essa palavra, Jesus falava muito comigo e essa palavra fazia muito sentido para mim, porque eu lembro de coisas que eu vivia com Jesus tempos atrás e hoje, infelizmente, eu não vivo mais. Talvez a famosa correria que a gente fala, e a verdade é que, infelizmente, nós usamos essa palavra correria para tudo aquilo que a gente não quer fazer e ter uma desculpa saudável. Não, eu estou na correria, cara, não vai dar. Aí o Espírito Santo te fala, vamos orar um pouquinho. Não, Senhor, eu estou na correria, hoje não vai dar, hoje estou fazendo corre. Nós precisamos do Senhor, meus irmãos. Precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos jejuar, nós precisamos de Jesus. Pastor, mas eu não tenho tempo. Pega o seu carro enquanto você estiver indo para o seu trabalho, consagra o seu dia ali para o Senhor. Vai almoçar com a tua família. Hoje, antes de almoçar, nós vamos orar, nós vamos consagrar esse dia ao Senhor. Antes de dormir, reúne a tua família, Senhor, nós vamos orar aqui, vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor envolve isso, você entender que tudo aquilo que você tem não é nada mais do que coisas que o Senhor te dá. E se Ele te deu, Ele é o dono. É Jesus falando para a igreja de Éfeso. Quem diz isso é quem tem as 7 estrelas numa mão e os 7 candelabros na outra. É Jesus, é o dono da igreja, Ele é o dono de tudo. Amém? Você crê nisso? E Jesus dá uma advertência para essa igreja. Ele fala, olha, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que Jesus está querendo falar com essa questão do candelabro? O candelabro é algo que vai trazer a luz. Quem é a luz é Cristo. E o que Jesus está falando basicamente para essa igreja, olha, se vocês não se arrependerem, eu não estarei mais na igreja, essa igreja acabará. E infelizmente a igreja de Éfeso acabou. Hoje em Éfeso hoje é a atual Turquia ocidental, né? Aonde era a igreja não existe mais uma igreja. E Jesus advertiu, se vocês não voltarem, se vocês não lembrarem onde caíram, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem a praticar as mesmas obras, eu virei e tirarei o candelabro do lugar. Essa igreja não existirá mais, e essa igreja não existe mais. Então Jesus está nos advertindo, voltem ao primeiro amor. E lembra que eu falei para você que lá no início, que o Apocalipse era um livro que sempre me dava muito medo? Nós precisamos fazer um paralelo aqui, porque para os salvos em Cristo Jesus é um livro de esperança, mas para aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não querem, realmente é um livro de medo mesmo, porque é juízo de Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos tomar uma atitude nas nossas vidas. Hoje é o dia de você tomar uma atitude. Talvez se você está na dúvida, está no muro, o muro você sabe de quem é, né? Hoje é o dia de você tomar uma atitude. Lembre de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras do começo. O verso 6, vamos ler. Há porém uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Para que você entenda, os nicolaítas eram hereges que usavam da artimanha do relativismo para confundir as pessoas. Então, para eles, a teologia deles era uma teologia relativista, que você podia fazer tudo que você quisesse, porque uma coisa era o seu corpo, outra coisa era o seu espírito e a sua alma, enfim. E essa igreja, olha só como ela é uma igreja tão elogiada. Jesus diz que assim como ele odiava os nicolaítas, essa igreja também odiava. Essa igreja não tolerava. Então assim, faça uma análise comigo. Era uma igreja maravilhosa até certo ponto, porque era firme na doutrina, não suportava homens maus, não suportava os nicolaítas, expulsou os falsos profetas de lá. Mas uma igreja que esfriou o seu primeiro amor. É uma igreja que tomou a ortodoxia a um ponto tão severo que estava fazendo para o Senhor, mas não lembrava mais como que era o contato com o Senhor. E existe algo que nós precisamos entender. A ortodoxia, essa questão de você levar a sério a lei do Senhor e tudo isso que o Senhor fala é muito importante, mas você não pode também levar isso a um ponto como essa igreja de Éfeso levou, de você
ser tão duro, tão sério, tão seco, a ponto de que você não consegue mais ter o contato com o Senhor. Você fala de alguém que você mal conversa. É como eu vou pregar para alguém, eu vou falar para alguém do Felipe aqui, mas eu não sei, eu não converso com o Felipe, eu não sei como é que é a vida dele, eu não sei o que ele passa, como é que eu vou explicar para alguém sobre alguém que eu não conheço? Como que você quer levar a Jesus alguém? Como que você quer pegar alguém pela mão e levar a Jesus, mas você não sabe o caminho até lá? E o caminho é conhecer o Senhor, amar o Senhor, buscar o Senhor, estar perto do Senhor. Esse é o caminho. Amém? E eu quero ir para o final e nós lemos o último versículo, que é o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E aqui está o ponto para nós finalizarmos essa mensagem. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos hoje aqui? Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo, meu irmão. Aquele que vencer, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida. A árvore da vida simboliza a vida eterna com o Senhor, simboliza o paraíso com o Senhor. E o que Jesus está falando é aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer, aquele que for firme até o fim. Eu darei o direito de estar comigo no paraíso, eu darei o direito de estar comigo na eternidade. E esse é o desejo de Jesus para nós. A vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos estejam com Ele. E hoje é um dia, uma manhã em que Jesus está fazendo um convite para você. Para você voltar a praticar as mesmas obras que praticava antes. Para você voltar a sentir aquele amor que você sentia antes, aquela paixão que você sentia antes. Sabe, às vezes Deus te deu uma missão clara, um objetivo claro, um ministério claro, e você, por alguma razão, perdeu um pouco, perdeu aquela chama, perdeu aquela vontade, não faz mais. Hoje é um dia que Deus está te convidando, volta. Deus está olhando para você e falando, olha, vamos tentar de novo. Vamos mais uma vez. Com conhecimento da palavra, com discernimento, com firmeza na doutrina, mas com amor aceso, uma chama acesa que queima dentro de você. Hoje é o dia para nós arrumarmos a casa, o que precisa ser arrumado, o que precisa ser colocado no lugar. Hoje é um dia de faxina dentro de nós. E lembre disso, aquele que vencer será salvo e estará com Jesus por toda a eternidade. Você quer passar a eternidade com Jesus? Então nós precisamos vencer, meu irmão. E se nós estivermos com Ele, firmes na sua palavra, nós venceremos.